A maioria das pessoas buscam prosperar, a maioria das pessoas tem um desejo de acumular riqueza, tem um desejo de acumular dinheiro, só que nem todos conseguem. Boa parte dessas pessoas não consegue produzir aquilo que elas querem, não consegue viver uma vida de prosperidade, viver uma vida de riqueza, por não ter a capacidade ou não saber como acumular riqueza, como acumular dinheiro. Esse é o grande desafio que a maioria das pessoas tem, de saber como acumular dinheiro, de saber como produzir abundância em sua vida. Esse é um desejo natural que todos nós temos, que buscar viver uma vida próspera, querer viver uma vida de riqueza, só que esbarra em algumas situações que impede que essas pessoas prosperem, que impede que essas pessoas possam viver uma vida de riqueza, possam viver uma vida de abundância. E um desses obstáculos é o fato de não saberem como acumular dinheiro. Então essas pessoas têm em si o hábito de gastarem mais do que necessário, gastam além do que deveriam gastar. A partir do momento que o ser humano é capaz de mudar sua mentalidade, é capaz de mudar sua programação mental e reconhecer que ele precisa fazer da sua vida uma vida de acordo com o que ele quer, ele precisa economizar, ele precisa diminuir o número dos seus gastos. Quando ele tem essa consciência, ele vai produzir abundância, ele vai começar a caminhar em direção à riqueza, vai começar a caminhar em direção à prosperidade em sua vida. Existem alguns fatores que vão fazer com que você enriqueça. É quando você tem um gasto menor do que ganha. Gaste sempre menos do que você ganha, porque quando você gasta menos do que você ganha, você tem como acumular dinheiro, você tem como economizar. E economizando você vai atrair riqueza, você vai atrair abundância para a sua vida. Não que você se torne um avarento, não que você não possa desfrutar do que você ganha, mas seja ciente de que quando você diminui os seus gastos, você economiza, e economizando é mais fácil você acumular capital. Vivendo dessa forma, você aumenta a sua capacidade financeira, você passa a ter uma vida melhor. Comece a acumular, à medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo o hábito de economizar. Aos poucos você vai adquirindo o hábito. Então adquira primeiro o hábito de economizar, adquira o hábito de diminuir o seu gasto. O ser humano é uma criatura de hábito. A partir do momento que você adquire o hábito de economizar, você vai cada vez mais aumentar o seu dinheiro, aumentar a sua capacidade financeira, mas para isso você deve começar. Comece com pouco. Se você não é capaz de economizar um grande valor, uma grande quantidade, comece a economizar uma pequena quantidade. Tudo vai começar com o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo em direção a essa longa viagem, você está aos poucos diminuindo a distância, aos poucos você está caminhando em direção a essa realização. Você quer economizar um certo valor, você nunca começar, você nunca vai chegar. É preciso começar. Comece com o que você tem. À medida que você começa a economizar, você vai adquirindo esse hábito. Quando você começar a economizar e perceber que a sua economia está aumentando, você vai cada vez mais ter prazer, cada vez mais ter vontade de economizar. E à medida que você economiza, mais capital você vai estar aumentando, mais dinheiro você vai estar possuindo. Então, esteja sempre consciente de que você deve acumular riqueza, você deve acumular dinheiro. Para acumular dinheiro, você deve economizar. Só economizando, só tendo controle dos seus gastos é que você vai ter uma qualidade de vida financeira melhor. Porque se você não economizar, você vai gastar tudo que tem. Então, essa é uma das leis que levam você ao sucesso. Essa é uma das leis que leva você a se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa financeiramente independente. Quando você controla os seus gastos e economiza uma parte desse dinheiro. Então, tenha sempre o controle dos seus gastos, porque quando você controla, você economiza, e aí você economizando, você passa a ter como investir.